Presentinho na área. Vou falar sobre Carlo Ancelotti. Para quem não conhece, é o novo treinador da seleção brasileira. Está gerando muita expectativa. Só que uma coisa que vocês não param para pensar é que a seleção ainda é a mesma, feita por brasileiros. E uma coisa que não funciona no Brasil é trocar o técnico. Dorival Júnior não conseguiu transformar a seleção brasileira numa seleção de campeões. O Cuca, sei lá, o Dunga não conseguiu. Quem foi que passou lá? O Tite não conseguiu. Não vai ser o Ancelotti que vai conseguir. Duas coisas. Ontem estavam esperando o avião do Ancelotti chegar no Brasil e fizeram uma coletiva, uma preparação, toda uma festa para receber o Ancelotti. Primeiro, o país que faz festa por causa de treinador já está fadado a perder, a não se classificar para as eliminatórias, para a Copa. Porque você não se comemora treinador, você comemora gol, acabou. Você não se comemora um projeto de futuro, você comemora depois que ele conclui o projeto com sucesso, aí sim você começa a comemorar. Não tem como você imaginar que vai dar certo e começar a comemorar agora, receber o cara, eu tava vendo, ele estava acompanhando o trajeto do avião. Olha só que ponto chegamos. O cara é uma celebridade. Imagina comigo o quanto isso é prejudicial quando o treinador rouba a atenção. É tipo o juiz no Brasil. Juiz no Brasil, ele rouba a atenção para ele. E os jogadores têm que disputar a atenção com o juiz dentro de campo. Isso é prejudicial para o equilíbrio da partida. O juiz não tem que chamar atenção. Como os jogadores também jogavam bola e eles se tornaram astros, celebridades que ganham milhões de reais, isso atrapalhou a dinâmica do futebol, de todos os esportes, inclusive, porque a competitividade se perde. O cara não tem que fazer gol para ser o melhor, ele tem que ganhar mais para ser o melhor. Ou seja, ele tem que ser um astro, ele tem que se destacar em outras coisas, como cabelo, estilo, tatuagem, o jeito de bater na bola. Ele tem que brigar, tem que chamar a torcida, ele tem que ter uma personalidade forte, ele tem que comer travesti, ele tem que ir no jogo, no cassino, entendeu? O cara, para ele ser um astro, tem que fazer isso. E jogar bola fica em quinto lugar, sexto ali, no nível de importância. E a sociedade brasileira, eu não sei como é porque a notícia eu vi ontem, na verdade, né? Nem sabia disso. Mas a notícia é recente, a sociedade deve estar comemorando, deve estar criando uma expectativa alta. Isso é o que vai mais atrapalhar, é o tamanho da expectativa que se cria sobre a chegada de um grande treinador que vai mudar a cabeça dos jogadores. Não vai mudar. Vamos lá, talvez eu queime minha língua e dê certo. Tomara que dê certo, porque eu vou estar lá nos Estados Unidos e eu queria que o Brasil fosse campeão. Queria também. É porque meu desejo é que, sei lá, aconteça o que tiver de acontecer, que eu não tenho controle sobre nada. Só que eu tô tentando prever um desastre, porque a expectativa que a gente cria sobre um treinador estrangeiro, como Jorge Jesus, como Guardiola, não ia resolver. E eu também acho que é o que sobrou. Isso foi o que sobrou das primeiras. Presta atenção. Esse treinador não é o favorito, era o que sobrou das opções. Treinador do Real Madrid, treinador de Milan, não sei o que lá, beleza. Mas ele tinha Seedorf, tinha Cristiano Ronaldo, tinha jogadores experientes. A seleção do Brasil não tem mais esses caras da geração passada. Kaká, Ronaldinho, um cara que chama a responsabilidade, um cara que bate falta, um cara que sabe prender a bola no final do jogo. Você lembra o jogo contra a Croácia, que a gente perdeu o jogo porque tinha jogadores amadores o suficiente para não lembrar que tem que prender a bola no campo de ataque quando tá ganhando de um gol de diferença só. Lembra disso?
Jogador que não é experiente o suficiente para saber disso. Então não dá para você contar com a seleção. Eu não sei se existem opções para serem convocadas experientes o suficiente para, numa situação hipotética como essa, reagirem de uma maneira madura. Eu não faço ideia se existe esse tipo de jogador no mercado brasileiro. Existem jovens que ganham milhões, que vestem tatuagens e estilo de cabelo, pintam o cabelo toda semana. Eu não quero soar nem... Como é que fala? Esses caras aí que só xinga, Galvão Bueno, o fato é que não jogam bola. Se jogassem bola, aí a conversa seria outra. E desde quando eu parei de assistir a seleção, toda vez que passa o jogo do Brasil, eu fico com vontade de assistir. Porque existe um sentimento de que naquela época era gostoso assistir o Brasil, porque o Brasil ganhava. E o fato de ser torcedor no Brasil nos mal acostumou. A gente só assiste quando a gente ganha. A gente só torce, só comemora quando ganha. E quando perde, a gente quebra o estádio. A gente joga bomba no estádio quando perde. E isso é um sinal de não saber torcer. Porque um time precisa da sua torcida, ele precisa dela especialmente quando está perdendo, não somente quando está ganhando. Então, nós brasileiros não sabemos torcer. Minha relação com o futebol tem a ver um pouco com o clube, né, com o Cruzeiro e com a seleção, né, de torcer. Eu não torço mais pra nada. Não torço pra Fórmula 1, não torço pra vôlei, não torço pra nada. E a relação de torcer, a minha, já é tóxica. Eu, levando em consideração todos esses pontos, que eu já joguei bola, que eu sei como é que funciona a torcida, como é que incentiva. E minha torcida é um pouco consciente nesse sentido, porque eu vivi um pouco, então eu sei a origem do sentimento, eu sei o que gera ódio dentro de campo, o que gera provocação, o que a torcida odeia que os jogadores adversários façam e o que a sua própria torcida ama que você faça. E tem um pouco da imaturidade dos jogadores que não conseguem identificar o que a própria torcida gosta, sabe? Tem uma falta de identificação e eles só entram e jogam, talvez ganhem. Todos são astros. E se não ganhar, eles voltam pro clube deles, ganhando milhões, entendeu? Não tem identificação, amor à camisa. É engraçado falar nisso, mas não existe. A gente tá numa época onde os jogadores admitem seu amor por clubes adversários. Por exemplo, o Gabigol já falou que gosta do Flamengo e tal. Eu tava vendo o Reinaldo falando que ama o São Paulo. Naquela época, a gente sabia disso. Era óbvio que o Reinaldo deve respeito ao São Paulo, mas ele não precisava ficar falando nas entrevistas, entendeu? Isso gera um ódiozinho na torcida, isso gera um burburinho que não é efeito cascata, não é efeito borboleta. Depois alguém morre por causa disso, porque no Brasil a torcida não sabe se comportar como torcida, não sabe incentivar o seu time a virar uma partida que está perdendo, porque ele só recebe xingo durante que você está perdendo. Só xingo e copo e chinelo no estádio. Não é torcida, não é energia positiva. Existe essa energia da virada, energia de reação, que os torcedores ainda não, no Brasil, ainda não entenderam por que a gente torce. Eles só vão para o estádio ingerir uma bebida alcoólica e até esse é um ponto específico. Quando eles baniram a bebida alcoólica, eles imaginaram que as pessoas não iam ficar bêbadas no estádio. Mas o que você forçou? As pessoas começam a beber antes. E bebem até mais do que beberiam no estádio. Porque não pode beber no estádio, então vão beber antes. O famoso esquenta. Então, no Brasil nenhuma lei funciona. Porque as pessoas conseguem subverter todas as lógicas, todas as leis, todas as normas. Não é errado, porque beber no estádio não é o problema. O problema do Brasil é a educação. É a orientação, é a instrução que a gente recebe desde criança e os incentivos, que é muito melhor a gente entrar pro tráfico do que virar um policial. Se você virar um policial, você vai morrer pelo tráfico. Que você prefere ser herói de qual lado? Você prefere ser um herói que luta de colete contra bazuca, sabendo que é uma luta injusta? Então,
É injusto desde quando você nasce. Que- o, o que é uma prática que é incentivada naturalmente, como ser honesto e roubar? Aí você para pra pensar nesses conceitos, desde criança. O que compensa ser honesto ou desonesto? Roubar ou mandar prender? Se você mandar prender alguém que você tá vendo roubar, com certeza você vai sofrer uma represália. Você vai, sei lá, por parte da família do bandido, você vai ser apontado dedo e exposto. Tipo assim, tô tentando imaginar um cenário onde você denuncia um bandido que esteja roubando. E hoje em dia a gente tem que ter dó dos bandidos. E não os bandidos têm que ter dó da gente. Eu nunca fui roubado, eu nunca sofri isso. Eu acho engraçado eu ter esse sentimento, mesmo nunca ter passado por isso. Eu acho que se chama empatia de alguma forma, de um certo grau. Mas é de ver notícia, né? De morte, de assalto, de roubo e de assassinato. E de ver como o entretenimento do Brasil se tornou isso. E vamos voltar pro futebol. E como as notícias do futebol se tornaram sensacionalistas também. Eu não acompanho futebol exterior, mas a comparação é inevitável. O futebol do Brasil foi bom durante tanto tempo porque a gente tinha uma coisa de não respeitar as regras, as normas básicas. A gente subvertia todas as regras. Por exemplo, de levantar a bola, de dar pepé, de dar balão, de fazer malabarismo, de driblar. O mundo inteiro jogava o padrão e a gente quebrava esses padrões com o Ronaldinho, entendeu? Por exemplo, me fala qual jogador que arriscaria um chute da distância que o Roberto Carlos bateu. No mundo ninguém teria coragem nem de tentar. Esse é o problema. No Brasil se incentiva a fazer as coisas contra a onda, como é que fala? Contra o que é comum, contra o... Quebrar as normas, eu não sei como é que fala isso não. É isso. E no Brasil isso é incentivado a não respeitar essas regras, certas ou erradas. Certas regras, leis também, quebrar elas e comportamentos padrões, comportamentos culturais. Por isso que o Brasil é rico culturalmente, porque nenhuma cultura, sei lá, quer respeitar a outra cultura na maneira tipo assim, de não mudar, né? A gente pega o estrogonofe, a gente não vai respeitar o estrogonofe, a gente vai mudar o estrogonofe. Esse tipo de atitude, de resposta, não é nem sempre ruim, nem sempre boa. Não é sempre ruim e sempre... foda-se. Não é boa nem ruim. E isso reflete na cultura e no futebol. No futebol, refletiu durante muitos anos como uma boa estratégia para se vencer jogos contra conservadores. Futebol conservador. Futebol clássico. Toca a bola, toca o tic-tac do Barcelona. O da Espanha. Tentando analisar o estilo de jogo da Espanha, né, que é toque, pouca posse de bola, se livra da bola com facilidade e faz o jogo ser mais dinâmico. Ou jogos estilos de jogos que se baseavam muito em nenhum jogador, ou seja, jogar pelo craque. No Brasil existiam vários craques, então a gente não jogava pelo craque. Não tinha um respeito que o futebol daquele cara poderia salvar a equipe. Da seleção, tô falando da seleção. É porque as equipes no mundo inteiro são compostas por jogadores de todos os lugares do mundo, menos países subdesenvolvidos como o Brasil, que não consegue competir na moeda. Isso é outro ponto. Por que o futebol do Brasil é tão diferente? Porque a gente não consegue competir na moeda. Para a gente contratar um jogador de estrangeiro pelo mesmo preço, a gente teria que pagar muito mais caro. Porque a gente está comprando em real. Só se a gente tiver um investidor de fora, que é o que acontece aí, investidor de fora traz o cara. Mas eu falo que a moeda também influencia na questão do investimento no futebol, porque se você for competir com um clube europeu em euro, a desvantagem é muito gritante. Você já tá acordado, velho? Pra que você ficar gritando na hora dessa? Aí, você levando em consideração a diferença de comportamento, a diferença de investimento
e a diferença cultural, a diferença das leis e como se aplicam as leis e normas. Caralho! Todas as diferenças. Aí começando, um cara que fala espanhol e inglês numa seleção que fala português, já não vai dar certo. A comunicação, que é o principal elemento para se entrar em acordo. Comunicação. No Brasil já é uma bosta entre quem fala português e português. Já é um cocô, já é um desastre. Qualquer tipo de comunicação aqui não é efetiva. Imagina um técnico dando uma ordem, ficando bravo em inglês ou em espanhol. Imagina isso. Para corrigir um comportamento de um brasileirinho safado que não quer tocar a bola, que é mimado, que ganha milhões de reais e pintou o cabelo de louro para trás assim, aí tá preocupado se o cabelo vai sujar e se o creme, a pele tá desidratada. Não tem nenhum problema nisso. Ah, claro que tem, eu acho que tem. Mas o problema não é esse. O problema é o cara preocupado em outras coisas além de fazer o que ele é pago para ser feito. E além dele ser pago para ser feito, ele é muito bem pago para fazer. Mas aí tem um elemento que eu não consigo analisar, que é como os vários jogadores que dão certo nos seus clubes não conseguem cumprir sua função na seleção com o mesmo nível de rigor. Sei lá, o cara tem tatuagem e isso não atrapalha o cara jogar bola. O cabelo para trás não atrapalha, gel no cabelo não atrapalha, fita no cabelo não atrapalha. Nunca atrapalhou ninguém. Tanto é que nos clubes eles jogam um nível alto, nível de Europa, e são os titulares, são as estrelas dos clubes. E por quê? Eu acho que é... Caralho, vai... Eu acho que existe o fator de você sair do seu país e voltar como rei. E as pessoas não sabem nem quem você é. Quem que é você que ganha milhões? Joga bola pra mim então, pra você provar que você ganha milhões. Eu acho que um pouco disso. Porque o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, onde a gente não consegue enxergar, por exemplo, uma notícia da Europa, pra gente fazer parte dela. Entendeu? A gente é isolado do resto do mundo. As notícias que chegam aqui são notícias estrangeiras. E lá na Europa e nos Estados Unidos, eles já são mais... Nos Estados Unidos não, na Europa mais. O futebol, eles se concentram mais lá. O futebol de alto nível. Eles são um continente, eles falam a mesma língua. Quando sai uma notícia lá, é como se fosse uma notícia da comunidade, uma notícia que está perto, que está palpável. E quando chega aqui, um jogador que estourou lá, uma notícia do cara que fez um gol, sei lá, parece alguém de fora, parece um estrangeiro que está vindo. Ou seja, um jogador que vai daqui para lá e brilha lá, ele é um estrangeiro pra gente. Não é o Rafinha daqui, é o Rafinha. Quem que é Rafinha? Então joga bola pra me ver, Rafinha. Aí chega na seleção brasileira, onde realmente a gente cobra, né, brasileiro, o futebol, o brilhantismo. Cadê? Não joga. Tem uma cobrança muito maior porque dizem que ele é craque. Então me prova que você é craque. Antigamente, o jogador tinha tempo de se identificar com a torcida brasileira, depois ele saía, igual o Neymar. Quando ele saía, a gente acompanhava a saída dele e aguardava ansiosamente a volta dele para o seu clube de coração, entendeu? Existia uma dinâmica de acompanhamento e de paixão, sei lá. A gente cuidou desse menino, a gente viu ele crescer, viu ele jogar, a gente sabe que ele é bom e ele vai voltar mais forte, mais apaixonado pelo Brasil, com saudade, com garra, determinação, para ele se estabelecer no Brasil depois de ter feito tudo que ele já fez. Ele ia, sei lá, encerrar no Brasil. E essa dinâmica foi quebrada. Óbvio que a gente está mal acostumado, porque essa dinâmica só se dá entre países pobres e ricos. Porque se você sai de Portugal para a Espanha, eles não te aguardam você voltar rico, porque você já saiu rico, entende? Você já saiu bem sucedido, você já saiu... Tipo assim, a disparidade é grande, porque no Brasil você tem que ser rico, você tem que ganhar milhões para você lembrar que você está bem sucedido. E lá você já nasce uma criança normal. Se você não quiser jogar bola, você vai
Você é fisioterapeuta, você vai catar lixo, mas você vai catar lixo, você vai ganhar um salário digno, então você não tem que se preocupar em ganhar milhões para provar para sua mãe, para seu pai, para sua avó que você foi bem sucedido. Um dia você vai voltar para honrar a sua família. Não vai, não precisa voltar, você já está, é perto. E aqui tem essa distância cultural entre tudo, tem uma distância financeira, distância monetária, tem um abismo, um arcabouço gigantesco entre as realidades. A disparidade mesmo econômica entre a classe A e a classe C aqui, classe D. E se você perder tudo, você vira mendigo, você não consegue mais, você tem que acabar com drogas. Se você é um ator famoso, se você perde um papel, você vai acabar na rua. Tipo, existe um abismo muito grande. Se você cair, dificilmente você volta. Porque não tem condições básicas para as pessoas que não têm, como é que é? Não tem condições mínimas para quem faz um trabalho mínimo, que tem um salário mínimo. Essas condições não estão estabelecidas para você viver uma vida digna. Aí levando em consideração a inflação, levando em consideração o seu, como é que fala? Caráter social, quando você, sei lá, usa droga, pra sempre você é drogado. E foda-se, ninguém quer saber se você vai, sei lá, ninguém quer saber se você tem uma história de redenção, você é drogado. Lembra os apelidos de escola? A gente carrega os apelidos de escola, sei lá, o gordo. O gordo emagrece, ele ainda é o gordo. Tipo, foda-se se ele emagreceu, o gordo vai ser sempre o gordo. O batata, qualquer apelido pejorativo, sempre vai ter o estigma da característica principal que as pessoas lembram dele. Ou seja, a memória no Brasil é tão ruim que ela não lembra dos seus ídolos quando precisa, e quando ela precisa esquecer, ou seja, superar aquele fato, ela não supera. Então é uma memória seletiva. Se você quer lembrar, para humilhar você lembra, mas quando você precisa lembrar para exaltar, você não lembra. Então é uma cultura pobre, todo mundo sabe disso. É uma cultura que não lembra dos seus ídolos, por exemplo. Quando eu vi o fotógrafo lá que morreu, tirava foto do mundo inteiro, mostrando a pobreza do mundo, grande homem. Parabéns pra ele, tirava foto em preto e branco, mostrando como o mundo é pobre. Morreu, beleza. Aí a gente faz uma homenagem pra ele. Por que não tem um quadro, todos os dias um quadro, pra homenagear pessoas vivas? Pode roubar essa ideia. Homenageie o cara antes dele morrer. Não espere o cara morrer pra fazer uma reportagem. Senão você você alimenta essa cultura onde a gente valoriza depois que a gente perde. Você só valoriza, só abraça, só beija, só exalta, só analisa os pontos fortes, você só dá o que ele merece depois que não adianta mais. Aí você cria um ressentimento na família. Tem famílias que são maduras o suficiente para reconhecer, não, homenagem, obrigado. Fazer o que com essa homenagem? Joga fora também. Porque quando ele estava vivo, não fez nada. Mas, por exemplo, esse cara ganhou prêmios, foi reconhecido internacionalmente e eu nunca ouvi falar. Eu trabalho entre 70 aspas com mídias, com, sei lá, eu poderia ter ouvido falar desse fotógrafo, porque eu tô aí, mais ou menos, entendeu? E eu nunca ouvi falar desse cara. Talvez não tenha sido lembrado antes de morrer, né não? Se ele não foi lembrado antes de morrer, eu acho injusto. Com a história do cara, um grande, sei lá, cara, nem sei o que ele fez, cara. Grande fotógrafo, tá. E nasceu, já era rico. Grande fotógrafo. No Brasil é assim, se você nasce, você já é rico, você não merece o que você conquistou. Porque não tem uma equivalência, não tem uma competitividade justa. Porque se você nasce rico, você não merece nada que você conquistou, cara. Não merece, é simples. Porque quem nasceu pobre e conquistou é muito mais merecedor do que você. Então, você venceu na vida, saindo de um ponto alto. E comparado com quem venceu na vida, saindo de um ponto baixo, você não é nada. Então, no fim das contas, não tem como você ser bem sucedido no Brasil. É um conceito que o Brasil não consegue absorver. Ser bem sucedido, sucesso. Sucesso no Brasil, você sabe que não vale nada, né?
Mas ele fez sucesso fora, então vale. Retiro minhas palavras. Ele fez sucesso fora do Brasil, não fez sucesso no Brasil. Por isso que eu não conhecia ele. Então é isso. Ele é um grande fotógrafo mesmo. Parabéns pro Carlos de la Monde lá. Não sei como é que chama. Aí, voltando à seleção brasileira, eu não desejo que o Brasil perca. Eu espero que o Brasil perca. Porque baseado nas estatísticas, baseado no quê? No histórico. Talvez o Brasil tenha uma chance, ó, tô cantando a pedra, hein? O Brasil tem uma chance de não ir tão mal se o treinador não contratar metade da seleção que estava a última. Metade das estrelinhas, para criar um sentimento de merecimento. Você tem que jogar bola para você ser contratado, para você ser convocado. Você tem que merecer o cargo. Você não vai entrar lá porque você é estrelinha. Você tem que jogar bola. Aí as pessoas talvez começam a parar de pintar cabelo, parar de fazer tatuagem no corpo inteiro. Porque é outra coisa que eu não entendo. Uma tatuagem no corpo inteiro. Uma pinta que não muda a sua personalidade. Uma tinta, quer dizer, não uma pinta. Uma plástica que não resolve o seu ego. Seu nariz grande, seu nariz pontudo, seu nariz errado. Uma plástica não resolve o seu ego. Ela resolve sua parte externa. A parte interna que está podre, ela não resolve, entende? Então, plástica, pintar o cabelo, mudar o corpo, cortar uma coisa que está te incomodando. Não muda a sua personalidade, a sua evolução está aqui, ó. E principalmente quando eu acho que quando chegou aqui no Brasil essas coisas de mudança de corpo, aí a sociedade piorou um tanto assim, ó, entendeu? Que já era ruim. Que você dá tecnologia para as pessoas que não sabem lidar com a tecnologia, você cria racismo na rede social, você cria intolerância, entendeu? A mesma proporção que tem coisas boas sendo criadas, tem uma quantidade enorme de coisas de merda, de um monte de merda desse tamanho sendo criada também. E que compete muito, principalmente no Brasil. Tudo que você vê de coisa boa tem um equivalente horroroso. Mais no Brasil do que nos outros países, pela minha experiência pobre e medíocre, que eu não acompanho em nenhum país e estou falando mesmo assim. Eu não sei o que se passa na Venezuela, mas eu estou falando do meu país. Eu tenho lugar de fala. O cara que mora na roça, nunca viajou falando sobre o mundo. Toma essa. Agora você deu internet pro pobre e pro cara da roça, é isso que sai. Fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Mas é lá, vamos lá. Eu acho que o Brasil não tem chance. Estou fazendo uma previsão. Uma previsão bem medíocre, baseada em tudo que eu já assisti, tudo que eu já vi e no comportamento o comportamento que eu estou prevendo. É um comportamento um comportamento miúdo, sabe? Um comportamento miúdo, que não tem honra, que não tem caráter. Um comportamento que acaba de chupar uma bala e joga pela janela. Um comportamento que pede benção sem alma. Benção, oi. Benção, oi. Esse comportamento que pede, é um desleixo moral. Sabe o que é um desleixo moral? Que você simplesmente faz por fazer, não tem. Você não lembra do sentimento que foi criado aquele comportamento, um sentimento de honra. Não tem. Comportamento miúdo, desleixo moral. Miudez e desleixo moral. É isso que eu acho. Miudez e desleixo moral.